Hoje, o 21º domingo do tempo comum, e com ele nós concluímos a leitura do capítulo 6 do Evangelista São João. Se nós nos recordamos muito bem, nós deixamos um pouco de lado o Evangelista do ano B, que nos acompanha, para iniciarmos a leitura do capítulo 6 do Evangelista São João, onde nós temos o discurso de Cristo, pão da vida. E nós iniciamos justamente esta leitura com um relato do milagre da multiplicação dos pães. Aquela imensa multidão que vai ao encontro de Jesus Cristo, ele sente compaixão desta mesma multidão e tomando esses 5 pães, esses 2 peixes, dá de comer a todos eles. Logo em seguida nós vemos Jesus que se afasta junto com seus discípulos, e mais uma vez a multidão que vai ao seu encontro e Cristo que lhes condena a hipocrisia. Porque vão atrás do Senhor não porque querem ouvir a sua palavra, não porque reconhecem de fato nele o Salvador, mas porque comeram pão e ficaram saciados. E a partir dali nós vemos esse grande discurso que nós falamos, o discurso do pão da vida, aonde Cristo se apresenta como esse único e verdadeiro pão que nos pode dar a vida, não a vida para este mundo, mas a vida eterna. E assim nos convidava para que nós pudéssemos nos alimentar dele mesmo, nos alimentando da sua palavra, nos alimentando também do seu corpo e do seu sangue. É justamente esta fala de Jesus Cristo que traz dificuldades aos discípulos. É justamente quando ele diz que para nascer do alto é necessário comer da sua carne e beber do seu sangue, que eles, por ainda não terem a compreensão do sacrifício da Eucaristia, se escandalizam. Talvez tenham pensado em um primeiro momento em alguma espécie de canibalismo, porque não chegaram a compreender de fato o sentido da fala de Jesus Cristo. E diante disso, alguns começam a dizer, mas essa palavra é dura, quem a pode observar? E o evangelista nos deixa claro que muitos deles vão se afastando de Jesus Cristo, justamente pela sua incapacidade de viver aquilo que era a exigência do seguimento a Cristo. É diante de todo este contexto que nós vemos Jesus Cristo que se aproxima dos 12, que eram aqueles que caminhavam com ele já há mais tempo, e diz, e vós, também quereis ir embora? E ali temos a resposta de São Pedro em nome de toda a comunidade, mas a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. É esse contexto também que nos apresenta, de um certo modo, a primeira leitura retirada do livro de Josué. Josué, juntamente com o povo, já entraram na terra prometida. E tendo retornado à sua pátria, tendo retornado à sua terra, encontraram outros judeus que não haviam sido levados para o exílio, também outros povos judeus que estavam em outras cidades aos arredores, passaram a acompanhar este povo. E diante de tudo isso, é claro que começa a se fazer presente também um certo sincretismo religioso, porque começam a surgir novas religiões, novos deuses no meio do povo. É onde Josué, reunindo todas as tribos de Israel, faz esse convite. É momento de tomarmos uma decisão. Ou seguimos ao único e verdadeiro Deus, ou desistimos de segui-lo. E Josué começa dando o exemplo. No entanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a partir do testemunho de Josué, todo o povo também caminha neste mesmo rumo. Nós também serviremos ao Senhor nosso Deus. Com isso, as duas leituras, elas vêm nos falar desta firme decisão que também é voltada para nós. Qual a decisão que nós tomamos hoje? Diante da pergunta de Jesus, diante daquilo que nos coloca Josué. Nos decidimos verdadeiramente pelo seguimento de Jesus Cristo? Nos decidimos verdadeiramente pela escuta da sua palavra? Se sim,
devemos ter a consciência de que a palavra de Deus, de que o seguimento de Jesus Cristo para nós é exigente. E esta adesão, ela deve ser uma adesão completa. Não é uma adesão a meias palavras, não é uma adesão a meias tintas. Porque às vezes na nossa caminhada cristã, e isso está muito no senso comum, está muito no senso do povo, no imaginário do povo, a gente chega assim e diz, eu vou para a igreja católica, que lá é mais fácil, lá não tem tantas obrigações que nem nas outras igrejas cristãs. E às vezes a gente cai nessa ilusão porque nós nos esquecemos que o compromisso por seguir Jesus Cristo é um compromisso pessoal. O papel do sacerdote não é de ficar lá na sua casa fiscalizando se você está vivendo cada um dos mandamentos do Senhor, mas é de lhe ensinar os mandamentos do Senhor. Agora, a escolha livre por viver esses mandamentos é sua. E aí, como não tem ninguém ali nos cobrando, não tem ninguém ali nos puxando a orelha, é onde às vezes a gente cai nessa ilusão de dizer, não, viver na igreja católica é fácil, porque tudo é permitido. Tudo é permitido para quem ainda não fez a opção fundamental por Jesus Cristo. Porque quem fez essa opção fundamental, quem tomou essa decisão, como faz o povo judeu hoje, como faz São Pedro em nome de toda a comunidade, de fato servir ao Senhor, irá perceber de fato que existem exigências que nós devemos cumprir no nosso dia a dia, para que de fato possamos honrar o nome de cristãos, o nome de católicos que carregamos. É por isso que hoje, mais uma vez, então, a palavra de Deus vem nos fazer renovar este compromisso. Compromisso que foi assumido no dia do nosso batismo, compromisso que foi depois renovado quando nós completamos o nosso caminho da iniciação cristã, através do sacramento da Eucaristia, através do sacramento também do Crisma, que é o compromisso de nos tornarmos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. E quando nós nos tornamos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, é onde mais uma vez iremos compreender as exigências que esse seguimento nos dá. E percebamos que Cristo não volta atrás naquilo que fala. Porque nós, como humanos, vendo os discípulos talvez se distanciando, poderíamos pensar, mas Jesus Cristo poderia ter tirado aquela palavra dura, que foi o que fez com que aquelas pessoas se afastassem. Mas não, ele volta e coloca a decisão nas mãos dos discípulos. A palavra é essa, o que precisa ser vivido é isso. E vós, também quereis ir embora? É onde Pedro responde, a quem iremos, Senhor? Somente em Ti encontramos palavras de vida eterna. A mesma coisa somos nós na nossa caminhada. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina não muda. Aquilo que a igreja, interpretando a mesma palavra de Deus nos ensina, também não mudará. Mas cabe a nós, diante de tudo isso, tomarmos esta firme decisão. Se queremos seguir Jesus Cristo, se queremos viver na igreja, que vivamos os mandamentos de Deus, que vivamos os mandamentos da igreja. Que tomemos mais uma vez esta firme decisão de irmos ao encontro do Senhor, na certeza de que é somente nele que encontramos palavras de vida eterna. E isso fica bastante claro para nós quando nós lemos a segunda leitura. Hoje também nós concluímos essa série de ensinamentos que São Paulo faz à comunidade dos Efésios. E se vocês voltarem um pouquinho atrás nos domingos, ou até mesmo depois pegarem em casa a carta dos Efésios e começarem a ler, vocês vão perceber que ela tem uma série de indicações práticas, coisas do dia a dia. Como que eu tenho que me comportar em relação à carne sacrificada aos ídolos, como que eu tenho que me comportar em relação aos gentios que se converteram ao cristianismo. Hoje nos fala da realidade matrimonial. E São Paulo faz isso porque vem nos recordar que esta adesão por Cristo não é feita somente quando nós estamos no templo.
não é feita somente quando nós estamos na igreja, mas ela transforma toda a nossa vida, desde a nossa relação com os nossos irmãos e irmãs, até chegarmos àquela relação fundamental, que é base de todas as vocações, que é a relação matrimonial, como hoje ele nos fala. E é recordar isso, o nosso ser cristãos é constante, é diário, se faz no cotidiano da nossa vida. Então, se nós aceitamos Jesus Cristo no nosso trabalho, nós vamos demonstrar Cristo. Vamos tratar os outros com respeito, vamos tratar os outros com cuidado, com carinho, com este amor que nós pregamos e anunciamos. Nos nossos negócios, nós vamos também demonstrar Jesus Cristo, evitando toda forma de corrupção, evitando toda forma de ganância, evitando esta tendência, às vezes, de querermos passar por cima dos demais. Na nossa vida de família não será diferente. Ali também Cristo deve ser o modelo, para que, sendo o modelo, de fato, nós vivamos os seus mandamentos. É por isso que hoje São Paulo, usando da linguagem da sua época, faz esses dois convites, tanto às esposas quanto aos maridos. Esposas, sede submissas aos seus maridos. E eu tenho certeza que tem muito homem que gostaria de pegar essa frase e escrever bem grande e deixar na sala de casa. Porque às vezes a gente olha essa submissão como humilhação. E não é isso. É aquela questão da cumplicidade que nasce do amor. Porque a partir do momento que eles se unem em matrimônio, são uma só carne. E sendo uma só carne, os planos de um são os planos do outro também. A vida de um é a vida do outro também. Então, quando São Paulo vem falar desta submissão, dizia, usa das palavras da sua época, mas é nesse sentido desta cumplicidade que nasce e que é fruto do amor. E que aí nós vamos entender que a relação do homem também não é muito diferente. Porque chega e diz, homens, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Qual foi o gesto que Cristo fez maior de exemplo de amor à igreja? A cruz, né? A doação da própria vida. Então, se nós temos que amar, se vocês têm que amar as esposas como Cristo amou a igreja, é dar plenamente a sua vida pelo matrimônio que vocês escolheram. Entregar-se totalmente para aquela relação conjugal. Então vejamos que o lado do homem também não está melhorzinho do que o da mulher. Todos os dois é dado o mesmo mandamento. É o mandamento da vivência do amor. É o mandamento da vivência da caridade. Para que assim nós possamos ser este espelho da relação de Cristo com a igreja. E do mesmo modo que Cristo nos ama totalmente, o casal é chamado a amar-se totalmente. Do mesmo modo que Cristo faz de tudo pela sua igreja, no casal também eles são chamados a fazer de tudo pelo amor um pelos outros. Então por isso que nós vemos hoje São Paulo que dá esta indicação prática, para que também na vida matrimonial, esta opção fundamental por Jesus Cristo possa se fazer presente. Que nós possamos verdadeiramente vivermos esses mandamentos do Senhor. E o mandamento principal que todos nós somos chamados a viver e que o casal torna-se para nós exemplo, é justamente amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que possamos, inspirados pela palavra de Deus nesse dia, fazermos de fato esta opção fundamental por Jesus Cristo. E mesmo diante das dificuldades que o seguimento de Cristo vem nos trazer, que não nos deixemos levar pelo desânimo, mas que saibamos responder tal qual São Pedro, dizendo, só Tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. E assim possamos correr cada dia ao encontro do Senhor.